Ei pessoal, bem-vindos a Magdala. Este lugar é um lugar muito especial para mim, porque Maria Madalena, ao contrário do que muita gente acredita, ela não foi uma pecadora. As pessoas confundem um pouco as Marias, né? A Maria de Madalena, ela foi uma mulher liberta de 7 demônios. E a obra de Deus na vida dela foi tão linda, tão grande, que ela se tornou uma seguidora fervorosa da cruz, na vida até a cruz, e da cruz até o sepulcro. Foi para ela que Jesus se apresentou ressurreto pela primeira vez. Vamos entrar aqui e receber um pouco de Deus a esse respeito. Vem com a gente. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Em Lucas 8:2, diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então a referência que nós temos de Maria Madalena na Bíblia é de uma mulher que foi liberta de uma legião de demônios, né? E quando eu olho para essa figura de Maria Madalena, eu vejo a abnegação dela, a devoção dela, o amor dela, a maneira como ela seguiu Jesus depois dessa libertação, e ela se apegou a Jesus, e ela se conectou a Jesus, e foi com ele até a cruz. O texto bíblico fala que ela estava lá, aos pés da cruz, e ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa a quem Jesus se apresenta, então, depois de ressurreto. As más línguas dizem que ele se apresentou a uma mulher primeiro porque queria que a notícia se espalhasse mais rápido. Mas isso é só intriga da oposição. E eu tenho uma conexão com Maria Madalena, porque eu não sei se vocês conhecem o meu testemunho, mas eu fui liberta de muitas coisas na minha vida. Liberta da baixa autoestima, liberta do peso do abuso sexual durante vários anos da minha infância, liberta de uma personalidade totalmente deformada por esse abuso recorrente. E quando Jesus entrou na minha vida, ele entrou de uma maneira tão definitiva que eu me identifico com a Maria Madalena, né? Eu quero segui-lo por onde for, não quero perder mais nenhuma fração daquilo que ele tem para me ensinar, para me dizer. Então eu me identifico com essa mulher extraordinária. E se eu tivesse que definir Maria Madalena, talvez uma só palavra, eu diria coragem. Coragem, porque não era fácil para uma mulher naquele contexto histórico e cultural, vivendo o que ela viveu, andar ali, né, seguindo a Jesus e servindo a Jesus, junto com outras mulheres também que o serviam com seus bens. Mas Maria estava ali, na cola de Jesus. E ela devia enfrentar muito preconceito por isso, principalmente por quem estava de fora. Eu não sei como é que era a relação dela com os discípulos. Eu tenho cá para mim que devia rolar uns ciúmes, assim. O que você acha, Edmeia? Você acha que rolava uns ciúmes? Imagina Pedro, se eu penso, eu tenho certeza que essa mulher vai ficar por perto sempre assim. Eu fico desconfiado que Pedro ficava com ela de vez em quando. Que João interferia falando assim: fica na sua, Pedro. Você viu a obra do mestre nela? Deixa ela amar ele, deixa ela seguir ele. Eu pensei que era só eu que fazia fofoca. Mas enfim, nesse lugar, quando você sair daqui, você vai perceber que as colunas dessa igreja, ela tem nome de mulheres. E mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. E esse lugar, para mim, é um lugar muito especial. Também com a ilustração dessa outra mulher corajosa, que rompeu a multidão para tocar. Então, eu queria conversar um pouco hoje com você sobre coragem. E quando a gente pensa nesse nome, quando a gente fala corajoso, ser corajoso, a gente imediatamente é levado lá para Josué, capítulo 1, 7 a 9, um dos versículos mais famosos. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não deixe de falar
as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem estabelecido. Vocês prestaram atenção nessa ordem? Eu acho que o texto está muito claro, né? Então o Senhor entrega uma chave para Josué nesse texto do capítulo 1. E aí eu olho para as mulheres da Bíblia, mulheres cheias de coragem, e eu queria trazer à sua memória hoje algumas delas. A coragem, gente, ela não é ausência do medo. A coragem é o domínio do medo. Então você sente medo, todos nós sentimos medo, e nós experimentamos medo, que é o medo benéfico, é o medo que te protege, é o medo que não deixa você fazer loucura, né? É o medo que te dá razão. Mas tem aquele medo, é esse que o verdadeiro amor lança fora, né? O medo paralisante, o medo que não deixa você receber a plenitude de tudo que Deus tem para te entregar. Medo de fracassar, medo de decepcionar-se com Deus ou com o outro, medo de investir na vida de alguém que não tem nada para te dar em volta, às vezes vai te dar só uma punhalada, né? Jesus não tinha medo. Jesus não tinha medo, ele se deu por inteiro, mesmo sabendo que não seria fácil, ele se deu. E aí é impossível, como Edmeia fala, eu também sou apaixonada pelas mulheres na Bíblia, a gente não se lembrar de algumas mulheres que se levantaram com essa força para fazer a diferença. Débora, coragem para enfrentar o inimigo. O texto está lá em Juízes capítulo 4. Né? Débora, que mulher extraordinária, ela juíza em Israel. Débora era casada, gente, Débora tinha um marido, mas Deus levanta Débora como juíza em Israel. E Deus entrega para Débora a instrução de que Baraque devia assumir a posição do exército, levar o exército de Israel para lutar contra Jabim, o que era impossível, porque Jabim era um rei poderoso, Jabim tinha os carros de ferro, e era uma batalha praticamente perdida, mas Deus deu uma palavra, e Débora dá a ordem. Então, coragem para enfrentar o inimigo, mesmo quando o inimigo parece ser impossível de ser vencido. Então, às vezes a gente olha para os inimigos da nossa vida, pessoal e em comunidade, né? O Brasil está aí para ser esse exemplo. A gente olha, Deus, como é que o evangelho vai prosperar? Como é que com a maldade eles têm a mídia a favor deles, eles têm até redes de televisão, eles têm Hollywood a favor deles. Como é que nós vamos avançar? Então não olha para o seu inimigo, olha para o seu Deus. Olha para a boca, porque o Senhor mandou você fazer, né? Às vezes é uma coisa muito interessante, a gente percebe uma coisa, Deus falou com a gente, né? É claro que naquela época, Débora chamou o comandante, o que tinha capacidade para levantar um exército de homens para ir contra Jabim. Mas Baraque vira para Débora e fala assim, se você não for, eu não vou para a batalha. Ou seja, Débora era a representante da palavra de Deus naquele momento. Então, Baraque diz para ela, se você não for, não vou junto não. Então, será que nós temos nos levantado no nosso tempo com coragem para enfrentar o inimigo que precisa ser enfrentado? Eu não sei qual que é o seu inimigo. Se é dentro da sua casa, se é dentro da sua família, se é dentro do seu lugar onde você desempenha a sua função, a sua profissão, né? Mas pode parecer que os inimigos são mais fortes, pode parecer que os inimigos são mais poderosos, mas se a boca do Senhor falou, é tempo, vai, e se levante contra o inimigo, não tenha medo, tenha coragem. Cutuca aí quem está do seu lado e fala, coragem, mulher. Seja homem, mulher. Foi Edmeia que falou. Muito bem. A segunda mulher que eu queria trazer memória de vocês está no mesmo capítulo 4 do livro de Juízes, que é Jael. Essa era a casca grossa. Essa aí eu sou fã dessa mulher. Jael, ela pega uma estaca, e no ano passado no Monte Tabor, eu ministrei sobre Débora e Jael, lá no Monte Tabor. Mas assim, Jael é uma mulher que fala muito comigo, porque o inimigo de Israel, né, o comandante Cícera, então começa a cair, começa a perder a batalha e ele foge. E gente, se Cícera se recompõe, se recupera,
e as possibilidades de Israel diminuiriam, porque não foi só naquela batalha que eles ganharam, outras batalhas se sucederam. Naquela primeira batalha, eles foram enfraquecidos, o exército de Jabim foi enfraquecido naquela primeira batalha. Mas era fundamental que Cícera não continuasse vivo, porque Cícera era o estrategista do exército de Jabim. Ele era o sanguinário, ele era o valente do exército de Jabim. E ele vem buscar refúgio onde? Na tenda de Jael. E Jael vem e fala assim, vão te matar. Não. Jael fala, pode entrar. Descansa, seja bem-vindo. Eu quero água. Não, te dou leite. Ela deixa Cícera desarmada. Se ela fosse contra Cícera, com as armas de Cícera, ela pereceria. Mas ela foi usando a arma feminina. A arma feminina, docilidade, gentileza. A gente tem batalhas que a gente não ganha no grito. A mulher tem que entender isso. O nosso maior poder não está no grito. O nosso maior poder. A palavra não diz, a palavra branda desvia o furor, não é isso? Então, Jael vem, ela desarma Cícera, porque ela pareceu a ele amistosa, amiga, desarmada. Eu sou mulher, né? O texto não fala que o marido dela estava em casa, que Éber estava em casa, né? Ela morava ali, em tendas, vem o exército, e eu fico imaginando, o que Jael pega? Pega Cícera, Edmé me corrija, mas Jael não era judia, Jael não era do povo de Israel, do hebreu, ela era do povo queneu, não era isso? Quer dizer, em outras palavras, ela não tinha nada a ver com a brisa. Mas eu fico imaginando que a violência do exército de Jabim, as atrocidades que eram feitas contra o povo de Israel, havia já 20 anos, já devia estar por aqui, todo mundo, ó. E aí ela vê Cícera chegando, e ela acolhe Cícera, acalma Cícera, dá leite para Cícera e ele dorme. Quando ele dorme, ela pega uma ferramenta da tenda dela, uma estaca e um martelo. Às vezes a arma que Deus vai te dar não é a arma que Ele deu para o outro. Às vezes a arma que Ele vai te dar não é o microfone. A arma que Ele vai te dar não é o violão. Por que todo mundo está focado no violão e no microfone, pelo amor de Deus, enquanto tem um tanto de velhinho para ser visitado, enquanto tem um tanto de hospital, entendeu? Onde a gente pode adentrar para ser consolação, onde tem um tanto de criança, como Edmeia faz, entendeu? Que tira do crime. Edmeia tirou uma geração inteira do crime e do tráfico de drogas. E ela vai compartilhar um pouco dessa experiência. Quer dizer, é você ver a necessidade e você se apresentar como a solução. Era mais fácil para Jael sair correndo e ir atrás de Éber. Mas ela se colocou, é eu que estou aqui, ele entregou, foi nas minhas mãos, e eu vou descascar esse abacaxi. Pegou o que ela tinha. Ela pegou o que ela tinha, ela não pegou o que o marido tinha, ela não pegou o que a vizinha tinha, ela pegou alguma coisa que ela já tinha, que estava dentro dela. Eu quero te encorajar, minha irmã, pega o que está dentro de você, pega o que Deus já te deu, para de olhar para o dom da outra, a possibilidade da outra, a voz da outra, e começa a usar o que Deus colocou na sua mão, a sua estaca, o seu martelo. Porque foi com ela que ela destruiu o comandante Cícero. Ela encravou. Gente, imagina a força que tinha. Se não era força, era desespero, né? Porque foi assim, se eu errar, eu tô lascada. Então, desceu a marreta naquela estaca que atravessou a fronte de Cícera e encravou no chão. Olha a valentia dessa mulher. Jael teve coragem para fazer o necessário, fazer o que precisava ser feito. Ah, mas entrou na igreja, entrou e saiu. Ninguém vai visitar, ninguém me deu atenção, ninguém deu um abraço. Mas você viu que precisava de um abraço? Então a responsabilidade é sua. Glória a Deus. Quando uma coisa nos incomoda, Deus está nos convocando para nós assumirmos nosso lugar. Para de empurrar para a outra. Para de empurrar. Não, porque o dia que Deus me der uma voz, eu vou servir Deus. Mentira. Você vai servir a você mesmo e o seu ego. Porque quem quer servir Deus serve com aquilo que Ele colocou na mão. Igual Jael fez. Outra mulher inspiradora, Esther. Coragem para se posicionar. Gente, capítulo 4 de Esther. A coisa estava feia pro lado dela. E Esther, eu fico imaginando aqui para mim que Esther estava lá. Passou, né, um ano inteiro de preparação, banho, salão,
Quando a gente fica muito no salão, gente, a gente acaba se distraindo. Quando a gente começa a cuidar muito, demasiadamente da nossa aparência, é muito comum a gente se desviar do foco principal, né? Por isso mesmo o apóstolo Pedro nos instrui, né? Que o adorno da mulher não seja só o frisado de cabelos e as joias, mas que seja a pessoa interior, né? Uma mulher com um espírito manso. Né? Então a gente tem que cuidar da beleza interior. Quando a gente cuida, a gente transborda. Não tem jeito de você ser bonita para fora e isso não fazer diferença por dentro e isso não fazer diferença para fora. Esther estava lá distraída, aí o tio manda, alguém chega no tio e diz, tá vestido de cinza, seu tio lá na porta da cidade, não, que deixar. Manda, o que a Esther fez? Manda uma roupa para ele. Gente, isso é bem a cara de mulher, né? A gente quer transformar o aparente de mulher. Dá um banho, deixa roupa de livro, vamos levantar. Mas aí, e ele manda um recado muito mais profundo para ela, minha filha, olha, se você não tomar sua posição, e quem sabe foi para esse momento que Deus te levantou. E não pensa você que você está dentro da casa do rei, que você vai ser culpada, não. Aí ela acorda. Talvez hoje eu seja um mundo que cai aqui na sua vida, né? Acorda, minha linda, porque nós estamos em tempo de guerra. É muito legal a gente fazer congresso de mulher e fazer desfile de moda. Adoro moda. Tem uma marca de saias. É uma delícia, não é? Mas, gente, isso não pode nos distrair da nossa vocação, do nosso propósito original. Entendeu? A gente não pode ficar distraído com o exterior enquanto tem gente morrendo de fato. Crianças precisando ser abrigadas, defendidas. Viúvas precisando ser cuidadas. Casamentos restaurados. Idosos cuidados e visitados. Então, minha linda, em nome de Jesus, cuide bem de você sim, mas sobretudo não deixa o diabo te distrair, te colocando penduricados nas mãos, que distraem a gente e a gente vai perdendo o foco. Em nome de Jesus, seja como Esther. Esther teve a coragem de se posicionar e usar a posição que ela estava ocupando para salvar as pessoas. Mais uma vez eu vou dizer essa frase, o que nós recebemos não é só para nós, não é para a gente. Tudo que você recebe é benefício financeiro, cura emocional, estrutura familiar, nada do que você tem o privilégio de ter um bom emprego, estudo, diploma, posição, nada disso é para você se envaidecer. Tudo é para servir ao reino de Deus, ao propósito dele. Porque senão, minha filha, você vai ficar depressiva, invejosa, insatisfeita, tendo tudo na mão para cumprir o seu propósito. Mas, quando a gente não usa a ferramenta do jeito certo, ela se volta para nós. Então, em nome de Jesus, que você se posicione. Esther teve coragem para se posicionar. Outra mulher extraordinária, Ruth. Ruth teve a coragem para enfrentar o desconhecido. Às vezes nós preferimos o nosso lugar de conforto. Às vezes nós preferimos, não, deixa eu ficar aqui, que aqui eu já conheço, gente. Aqui eu já sei como é que é. E normalmente quando Deus quer fazer algo grande, Ele move no nosso conforto. E a coisa fica feia, a coisa fica ruim, a gente vai sendo deslocado do nosso lugar confortável e normalmente a gente entra em lugares muito espinhentos, mas é para um propósito. O Edmé falou uma frase comigo ontem, genial. Para chegar em Canaã, você vai ter que atravessar o deserto. Então não tema, porque oportunista é o diabo. E nós nos tornamos oportunistas quando vamos vivendo o plano dele, quando vamos vivendo a maneira de vida dele. Mas quando nós alinhamos o nosso coração com o Senhor, a gente claramente entende. Jesus deixou o seu lugar de comodidade. Jesus deixou a sua glória. E Ele habitou no meio de um povo. E antes dele começar a cumprir o seu ministério, vamos dizer assim, cabalmente, Ele habitou entre as pessoas. Ele conheceu as pessoas. Ele se identificou com as causas das pessoas. Sabe, a gente é muito crente que não gosta de ver pobre. A gente é muito crente que incomoda quando o menino vem na praia atrapalhar as nossas férias, porque está mendigando. A gente é muito crente quando o morador de rua, né? Não vamos naquela pracinha não, porque os moradores de rua estão lá. É lá que a gente tinha que ir. Então, em nome de Jesus, gente, que você seja como Ruth, saia do seu lugar de comodidade para viver o plano de Deus para você. Gente, não tem maior alegria na vida do que a gente mergulhar na plenitude do que é o propósito de Deus para nós. Às vezes as pessoas falam comigo assim, Helena, como é que você aguenta? Como é que você viaja tanto? Como é que vocês dão conta? Eu falei, não sei. Talvez eu dê conta porque eu ainda estou vivendo o que Deus tem para mim hoje. Porque o dia que eu começar a não aguentar, o dia que eu começar a me cansar de uma maneira a querer parar, é a hora de eu perguntar, onde foi que eu me desviei, Senhor? Porque o fardo dele é leve.
E quando nós encontramos o nosso propósito em Deus, flui. E não precisa do aplauso das pessoas, não precisa dos holofotes. Flui, há uma alegria que flui quando você encontra o seu chamado. Pode ser a coisa mais simples, você pensa, mas Deus, o que eu faço? Eu dou aula? O que eu faço? Eu desenho para as crianças na escola dominical? O que eu faço? Eu visito. Mas você sabe, quando você sente aquela alegria, é essa alegria que eu sinto quando eu acabo de pregar. Eu estou cansada, eu estou destruída, eu estou com febre. Teve vezes de eu aguentar engolir saliva para pregar. Mas o João falou assim, o que acontece com você, hein? Quando você começa a pregar, você vira outra pessoa. Eu falei assim, espero que isso seja bom. Não, é muito bom. É porque te dá uma força. Você estava doente, com febre, você não estava aguentando engolir, mas você cantou, pregou. O que aconteceu? O Senhor, eu estava sentindo dor real, gente, recentemente. Eu estava morrendo de dor no rio. Eu falei assim, vou lá dar uma satisfação para as mulheres, vou sair e vou para o hospital. Quem já sentiu cólica renal aqui sabe do que eu estou falando. E Deus, quando eu comecei a falar, Deus desligou a dor, tirou o plugue. Uma coisa impressionante, quando você está cumprindo o seu propósito em Deus, a fluidez. Que você seja como Ruth, não tema o lugar diferente, não tema o novo, não tema ser valente. A mulher com fluxo de sangue, coragem para acabar com a falência financeira, a falência emocional e a falência espiritual. Essa mulher, gente, ela gastou todo o dinheiro com os médicos por causa do fluxo de sangue. A Bíblia não fala, mas se ela era casada, quem é que ia querer casar com uma mulher, né, com fluxo de sangue? E se ela era casada, era motivo para o marido dar carta de divórcio, porque não parava de sangrar, né? Então, e espiritualmente, porque ela era considerada imunda pelo seu fluxo. Então você imagina o estado dessa mulher. Aí, às vezes a gente fica, ai, eu fui abusada quando eu era pequeno, ai, meu pai me bateu, ai, fulano foi ao pobre, para de choramingar. Rompe com a falência, atravessa a multidão e vai lá tocar em Jesus. Porque quando sai vida de Jesus para a nossa vida, nós somos ressuscitadas. Essa mulher foi ressuscitada. O que os médicos não puderam fazer por ela, o que a religião não pôde fazer por ela, simplesmente tocar em Jesus com a expectativa certa, fez virtude, vida dele, fluir para a vida dela. E a vida dele já fluiu para a nossa. Então por que você está apegada, abraçada às suas dores do passado, abraçada, sabe? Ai, mas eu fui, ai, mas eu fiz, ai, mas me fizeram. Não dá para você mudar o que te fizeram, mas dá para escolher o que você vai fazer com aquilo que te fizeram. Em nome de Jesus, tenha coragem para romper com essa mentalidade de coitadinha, porque você é filha de Deus. Muito bem. Sem ser a mulher do fluxo de sangue, outra mulher corajosa foi Abigail. Abigail tinha um marido doido. Tinha uma crise familiar. Davi estava furioso porque Nabal aprontou com ele. E Davi falou, vou matar todo mundo na casa de Nabal. E Abigail ficou sabendo. E Abigail teve coragem para assumir um lugar, para se colocar entre a casa dela e a fúria de Davi. Ela teve coragem para enfrentar a crise, para se humilhar e interceder. A gente, às vezes, sempre está responsabilizando alguém. Abigail podia chegar e falar, Davi, pera lá, meu filho, que culpa que eu tenho? Nabal é doidão. Você já ouviu falar? Nabal, meu marido? Vou te contar, meu marido. Não foi isso que ela fez. Ela chegou e ela já foi pôr na boca no pó. Senhor, Senhor meu, minha seja a culpa. Deus, nós temos que aprender, sabe? Às vezes, assumir a culpa que não é nossa. Jesus não assumiu a culpa que não é nossa. Se for para resolver o problema, gente, para de mimimi, para de julgar a culpa. Porque se meu marido fosse crente. Seu marido é um homem bom? É um bom. Às vezes o marido não é crente, mas vale mais que muito crente. Então põe o seu foco naquilo que o seu marido tem de bom. Para de falar mal dele. Inclusive, porque quando você fala mal dele, você está dando sua testagem de burrice, porque você que escolheu. Ninguém te obrigou a casar com um saco. Agora chupa essa manga aí. Abençoe o seu marido, seja uma profeta na vida do seu marido, seja uma esposa maravilhosa para o seu marido. Em nome de Jesus. E pare de julgar a culpa nos outros. Mas foi fulano que fez isso, não fui eu. A culpa é desse plano, a culpa é da Eva. Já viu a mulher falando? A culpa é da Eva. Gente, se a gente estivesse no lugar da Eva, a gente ia fazer exatamente a mesma coisa. Porque a gente gosta de um projetinho de poder.
Né? Ah, você é conhecedora do bem e do mal. Eu caía dentro. Entendeu? Não vou culpar Eva não, que essa é a nossa natureza. Eu vou contar um caso para vocês. A Abigail teve a coragem de enfrentar a crise. Enfrente a sua crise. Não adianta fugir dela. Enfrente com docilidade, enfrente com intercessão, enfrente com sabedoria. O texto diz, e esse texto está lá em 1 Samuel 25, depois você confere, que a Abigail era uma mulher formosa, mas ela era sábia. Né? Não ia valer nada a beleza se ela fosse tola. Né? E por causa da sabedoria e de não temer se humilhar, de enfrentar a crise, aquela mulher livrou toda a sua casa da ira de Davi. Mas não só livrou a sua casa, livrou Davi de cometer uma insanidade que podia fazer a diferença definitiva no chamado dele. E finalmente, a mais extraordinária de todas, Maria de Nazaré. Coragem de carregar o propósito de Deus. A gente nunca pensa que Maria podia ter morrido apedrejada. Maria ficou grávida, estando prometida a José e não ainda se deitado com ele. Que escândalo! Que escândalo! E aquela menina era bem jovenzinha. Hoje nós temos uma menina aqui de 20 anos. Maria devia ter 16 anos, 17 anos. Então você imagina, praticamente uma adolescente. Ela acolhe o propósito de Deus. E nós estamos aí com 50, 60. Ai, Deus, será que é isso? Gente, Deus nos reuniu aqui para nos inspirar. Essas histórias não estão aqui. Eu podia citar muitas outras. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre tem uma mulher, né? Sempre tem uma mulher. E Deus levanta essas mulheres com coragem, com autoridade, com sabedoria, com discernimento, com estratégia. Mulheres valentes, mulheres corajosas. Que nós nos levantemos nessa geração que está padecendo. Para de olhar para o que Deus entregou para ela. E deixa Ele escrever a história que Ele quer escrever através da sua vida. Para